Se segura aí na poltrona que a gente vai trazer muita notícia de qualidade aqui para você. E a gente já começa os deputados mineiros falando do ato da pró-anistia de Bolsonaro, pessoal, que aconteceu ontem na Paulista, tá? Então vou trazer todas essas informações e ainda imagens exclusivas aí que mostram de todos os ângulos a quantidade de pessoas presentes na manifestação da Paulista, para que você não tenha dúvida da quantidade de pessoas que estavam lá. Tá? Então, em atos aí com Bolsonaro e governadores, o Nicolas, pessoal, ele simplesmente afronta o Alexandre de Moraes, chamando ele de ditador e covarde, tá? Vou trazer o vídeo aqui para você. Além disso, o Rodrigo Constantino, da Revista Oeste, diz que o ato na Paulista simplesmente, né, furou a bolha e afirma que o Hugo Mota está sendo, sim, chantageado, tá? Por isso que ele não pautou ainda o ato pró-anistia. Daí a gente continua aqui ainda falando que o Valdemar Costa Neto, né, o presidente do PL, revela como foi a conversa com Alexandre de Moraes, do STF, que propôs anistia somente para ele. É exatamente isso, pessoal. Então, segundo o Valdemar, ele diz que o Alexandre de Moraes propôs anistia somente para o Valdemar. Além disso, o Bolsonaro faz um forte discurso, pessoal, durante a manifestação pela anistia e diz ainda que eles não querem o Bolsonaro, mas que eles querem sim o povo. Tudo isso e muito mais. Vídeo hoje, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, já vamos aqui para a primeira notícia de hoje. Tá, pessoal? A gente já começa aqui com o deputados mineiros falando em ato pró-anistia de Bolsonaro. Tá? Então, o Nicolas Ferreira, Bruno Engler, Eros Biondini, o de Domingos Sávio, participaram de ato na Avenida Paulista pela anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, tá? Então, pessoal, aqui está uma foto deles, né, no ato na Avenida Paulista, na tarde de domingo, ontem, né, em defesa da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 23, contou com a presença de vários parlamentares mineiros que defenderam a votação do projeto e criticaram decisões do Supremo. Tá? O presidente do PL de Minas, deputado Domingos Salvio, afirmou que a maioria da população já se sensibilizou com os excessos do Supremo e caberá ao Congresso Nacional dar uma resposta às ruas. O sofrimento de quem está preso só vai piorando, mas o que me deixa feliz e motivado é que o Brasil está tomando consciência do tamanho da injustiça que está acontecendo. Por muito tempo ouvimos críticas à justiça que demora, mas pior do que isso é a justiça que promove a injustiça. O caso Débora se tornou simbólico por causa do batom, mas não é só a Débora que foi alvo de injustiça. Até um vendedor de picolé foi preso. Muitas pessoas não participaram de nenhum quebra-quebra. Várias pessoas foram presas de forma abusiva e injusta. Isso porque Alexandre de Moraes está obcecado em convencer o Brasil de que houve um golpe e que o Bolsonaro é o culpado. Enquanto isso, ele está condenando pessoas inocentes, afirmou Domingos Salve. Tá aí, pessoal. Então, deputados falando que tem que sim votar anistia na Câmara, porque tem muita injustiça acontecendo aí com pessoas que nem participaram do quebra-quebra, nem entraram lá nos órgãos, né, nem nos prédios, e mesmo assim foram condenados. Pessoal, vou trazer aqui uma imagem, tá, de drone aqui, gravada na Paulista, para vocês verem o tamanho da manifestação. Vamos ver aqui. Eu já estou contando a segunda quadra. A terceira quadra. Quatro quadras. Então, tem o
carro de som no meio, né, pessoal? Pelo que eu vi que são 2 quadras para lá e 2 quadras para cá de pessoas na Paulista. Foi a maior manifestação que já teve na Paulista? Não foi, pessoal, mas foi com certeza uma grande manifestação. Tá aí, visões da Paulista de drone. Legal seria se tivesse os horários, né, que foi gravado, né? Seria mais interessante. Pessoal, em ato com Bolsonaro e governadores, Nicolas chama Moraes de ditador e covarde, tá? Então, no meio da manifestação, a manifestação foi convocada para defender a anistia, né, aos envolvidos aqui do ato de 8 de janeiro, e a proposta está emperrada na Câmara de Deputados, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo, logo. Então, o ex-presidente Bolsonaro liderou na tarde de domingo, né, uma nova manifestação para pressionar pela anistia aos envolvidos no ato de 8 de janeiro. Aconteceu na Paulista, né, a mobilização foi convocada por Bolsonaro e aliados, incluindo o pastor Silas Malafaia, depois de realizada na praia de Copacabana. Na Paulista, o Bolsonaro subiu no trio elétrico, pouco antes das 14, ao lado da sua mulher Michele, que não foi a manifestação no Rio. Assim como a anterior, a manifestação de São Paulo começou com o hino nacional. Ao todo, 10 pessoas foram escaladas para discursar, entre elas o Nicolas, né, que criticou o STF e chamou ministros de ditadores de toga. Ditador de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, foi utilizado no dia 8 para amedrontar. Se lascou, olha a gente aqui. Essa é a resposta para você, seu covarde, afirma ele, né? E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é o Bolsonaro. Digo novamente, se lascou, prosseguiu Nicolas. Depois, o deputado mineiro criticou o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. E ele fala assim, para o debochado do ministro Barroso, que falou perder o mané, primeiro que isso é fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós fomos assaltados? Porque se for isso, fica em paz, que daqui a 1 ano e meio tem eleições de novo. Tá aí, pessoal, o Nicolas chutando o balde, né? Estão falando aí do Barroso, falando do Alexandre de Moraes, num tom muito forte. A gente traz a próxima notícia aqui, um vídeo aqui da Oeste, né, pessoal? Rodrigo Constantino dizendo que o ato na Paulista mostra que a pauta da anistia furou a bolha e afirma que Hugo Mota está sendo chantageado. Ele está sendo ameaçado, chantageado em praça pública ao meio-dia. E isso nós também não podemos aceitar. Vamos ouvir aqui. Um grande sucesso, tinha muita gente. Vamos começar comparando, há pouco tempo atrás, com a manifestação contra a anistia, que foi liderada pelo Guilherme Boulos e tinha meia dúzia de pessoas. Ali sim, flopou. Então o contraste é evidente demais até para a Globo ou para a turminha da USP tentarem abafar. Então, primeira constatação, tinha muita gente. É uma pauta prioritária, sim, apesar do que diz a Miriam Leitão e a turma da Globo. Segundo, a gente está vendo um movimento de união. Não é só a união da direita, é a união de todos os brasileiros decentes, de bem, que não querem ver presos políticos nesse país. O caso da Débora furou bolhas. Né? O Augusto Cury, um psiquiatra, autor de autoajuda, gravou um vídeo que viralizou, quer dizer, furou bolhas. E nós temos ali união. Né? O Carlos Bolsonaro com a mão no ombro da Michele Bolsonaro, enquanto ela fazia um brilhante discurso, vários governadores importantes e vários parlamentares, inúmeros parlamentares, não é uma agenda de direita, é uma agenda de resgate do direito. E acho que isso ficou muito claro para os brasileiros, foi o que disse, inclusive, o jurista, né, André Marcília, nosso colega aqui no programa. Os discursos, como a gente viu alguns trechos aí, foram muito contundentes, foram muito firmes na defesa do Estado Democrático de Direito e na condenação desses abusos criminosos que vêm sendo praticados por alguns ministros do Supremo. O caso do Fux, por exemplo, que tem dado uns votos dúbios, foi lembrado pela própria Michele, né, que disse, o senhor é um dos poucos ali, né, é o único juiz concursado, né, você vai querer jogar seu nome na lata do lixo? Então, existe um apelo para que as pessoas ali dentro ainda façam aquilo que é certo, né? Vamos ver se esse apelo surte efeito. A Michele, no discurso dela, digamos assim, jogou a toalha em relação a Alexandre de Moraes. Disse que já orou muito para ele, né, por ele, mas que ali realmente talvez não bata um coração peludo, falte o básico da empatia. Vamos ver. Eu confesso que eu já rezei também para Alexandre de Moraes, eu não tenho mágoas, eu não quero vingança, nós queremos justiça. E para quê?
para pacificar o país. O vídeo que o Nicolas gravou, além de um discurso brilhante que ele fez, furou mais uma vez bolha e chegou a milhões, dezenas de milhões de visualizações, começando falando da Rosa Parks, daquela moça negra que se recusou a sair do lugar dela no ônibus nos Estados Unidos, e ali começou uma faísca que virou uma revolução por direitos humanos, que o Martin Luther King abraçou e por aí vai. Então, é um símbolo, esse batom virou um símbolo de luta por justiça, pelo que é certo. E o STF foi longe demais, isso ficou claro para todo mundo. Então, ou o STF recua, ou não há a menor possibilidade de pacificar esse país. E aí eles vão ter que transformar o Brasil numa Venezuela. Tentar, né? Sabendo de forma incerta qual vai ser a reação dessa multidão, desse povo até aqui pacato. Mas, de novo, o brasileiro mostra que não aceitou ficar intimidado por conta do 8 de janeiro, das prisões abusivas. O brasileiro não se intimidou. O que vão fazer os ministros do STF? Eles têm um problema na mão. Eles podem prender o Bolsonaro, mas o que eles vão fazer com o bolsonarismo? E nem é mais o bolsonarismo. Está ali um monte de gente mostrando que furou a bolha, que são outros partidos, partidos do centro. Né? Então, não dá para manter esse status quo, essa situação. Por fim, Lacombe, já me adiantando, né? Mas tem a questão do presidente da Câmara. O Hugo Mota, ele está sendo muito pressionado, nós vamos ouvir bastante aí do deputado Zucco sobre isso, mas alguns palestrantes hoje ali, né, alguns que fizeram discurso, lembraram que, obviamente, ele está sob ameaça. Não é uma situação normal. Ele está sendo ameaçado, chantageado em praça pública ao meio-dia. E isso nós também não podemos aceitar, não podemos tolerar uma situação dessa. Isso não é razoável dentro de uma democracia. Então, o Hugo Mota tem que poder fazer aquilo que os seus pares que o colocaram naquela cadeira desejam que ele faça. Ele não pode fazer o que o Alexandre de Moraes sozinho, com mais um ou outro, vão lá e ameaçam ele de fazer, ou ele vai, né, arcar com as consequências. Isso não é aceitável. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Nós não podemos aceitar isso e não vamos aceitar isso. Tá aí, pessoal. Então, Rodrigo Constantino falando que o Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, está sendo ameaçado em praça pública, tá? A gente vai para o próximo aqui, pessoal. Próxima notícia do Valdemar Costa Neto, aí, o presidente do PL, que diz que somente foi proposta anistia para ele, né, em conversa com Alexandre de Moraes. Valdemar da Costa Neto revelou o teor da conversa recente com Alexandre de Moraes, relator do processo do ataque de 8 de janeiro. Tá? O que ele fala aqui, pessoal? Ele diz aqui que o ato de domingo, né, que pedia anistia aos envolvidos nos atos que resultaram em invasão da depredação da sede dos três poderes em Brasília, né, foi realizado no domingo. Na ocasião, o político havia enviado ao Supremo um pedido para derrubar as medidas cautelares impostas a ele na denúncia da PGR, que está em relatoria com Alexandre de Moraes. Como, por exemplo, o fim da proibição de contato com o Bolsonaro, viagens para fora do Brasil e liberação de bens apreendidos durante a investigação. Valdemar disse que o encontro foi rápido e negou que tenha pedido ao ministro abrandamento das penas para os condenados, mas revelou que Moraes teria lhe antecipado a decisão sobre a devolução dos documentos. Ele só falou que estava dando anistia para mim, que estava liberando os meus documentos, conversou comigo um pouco, mas nada de política. Não entramos nesse assunto. Tá aí, pessoal. Então, o Valdemar falando que o Alexandre de Moraes liberou ele dessa investigação. Próxima notícia aqui, pessoal. Bolsonaro fazendo um forte discurso durante a manifestação pela anistia e diz ainda que não querem ele, e sim o povo. Tá? Então, ele fala, na verdade, eles não querem a mim, eles querem vocês. Tá? Mas eu estou no caminho deles. Vamos ouvir aqui. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Eu fiz um juramento e eu cumpro. Defender minha pátria com o sacrifício da própria vida. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar, porque eu sou um espinho na garganta deles. Eu mostrei a vocês que o Brasil tem jeito. Um caipira do Valdo Ribeira chegou na presidência. Só Deus para explicar como. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados.
Eu fiz um juramento e eu cumpro. Defender minha pátria com sacrifício da própria vida. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar. Porque eu sou Aí, um pessoal, espinho na... então, Bolsonaro falando aqui que eles querem realmente tirar ele de circulação, né? E não prender, tá bom? Chegou até aqui no vídeo, pessoal, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Diariamente eu trago vídeos aqui, informações e notícias para você da política, do mercado financeiro, do impacto que isso que tem na economia e muito mais, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.